Paz do Senhor, família de paz. Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do Teologia do TQD. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor Netão, estamos aqui. Episódio número 3. TQD, Gênesis, sobre Gênesis, as Sobre origens. Gênesis. Isso aí. Rapaz, vai pegar fogo de novo, viu? Vai. Hoje nós trouxemos já de novo o pastor que tem um tanque de gasolina nas costas para tocar fogo. Aclamado pelo público. É isso aí. Um sucesso total aí no episódio número 1. Estamos aqui com o nosso convidado, pastor Dovin. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Dovin. Obrigado. Deixar já um abraço adiantado aí para o pessoal da Zona Sul. Olha, da Zona Sul e de todo o resto do mundo, viu? Que todo mundo verdade, tá assistindo aí. Até o pessoal das outras dimensões, como é? Da 04, da 05. E o pessoal da Grande Natal? Da região metropolitana. Região metropolitana. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos lá de Macaíba, de São Gonçalo, Ceará Mirim, São José de Mipibu, Monte Alegre, Campo de Santana, Bahia Meu Formosa. Deus. Ei, rapaz, é gente demais, viu, Netão? É gente de Tem verdade. os nossos irmãos lá de Boa Sica, tem o nosso PG de Boa Sica, já virou um GG, meu. Já virou um GG em Boa Sica. Em breve a gente vai inaugurar uma igreja lá, viu, Em Domingo? nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem lá já bem umas 30 e tantas pessoas se reunindo no nosso pequeno grupo, né? No Z Group. Aham. E, meu Deus, o pessoal de Santa Cruz, Campo Redondo, um abraço a todos os irmãos. Tem gente aí participando no chat, né? Verdade, o pessoal tá interagindo bastante aí no chat. Bota aí a tua cidade, se você é de uma cidade mais distante, coloca aí a tua cidade que está assistindo aí esse podcast. Não esquece de se inscrever no canal, certo? É muito Clica importante. no curtir, no legal, né? Tem gente que está assistindo e está esquecendo de clicar no gostei. Vai lá no comentário e diz assim, o conteúdo tá uma benção, mas esquece de botar lá no... Clica no gostei, no legalzinho aí. Exato. Aumenta a relevância do vídeo, né? Exato. E faz com que o vídeo seja divulgado para pessoas que assistem conteúdos semelhantes ao que nós estamos produzindo aqui. E aí o nosso canal da igreja, o conteúdo digital da nossa igreja vai sendo cada vez mais divulgado aí para outras pessoas. Esse mês nós batemos aí as 350 mil visualizações. Meu Deus, 350 mil. 350k, o negócio é pesado. Lembrar que a gente começou esse canal aqui todo tímido, não conseguia nem falar direito, não conseguia nem se mexer direito, hein, pastor? Aí o senhor inventou logo uma dança. Não é isso, rapaz? Andaram me cobrando no outro dia. Pastor, o senhor mais nunca dançou. Rapaz, a gente já... Saímos daquele modelo ali de... Já saímos dessa fase aí. Mas agora com o Dolvinho aqui, quem sabe a gente chama ele pra culto. E aí a gente retoma a dancinha. Rapaz, será que daqui pro final desse podcast o Dolvinho faz uma dancinha aí? Vamos ver. Então, pastor, nós estivemos falando aí no primeiro podcast sobre os primeiros capítulos do Gênesis. No segundo podcast nós falamos sobre a queda do homem, sobre o pecado, falamos um pouquinho sobre a redenção também. Sim. E aí, pastor Dovinho, queria aproveitar já e entrar num tema bem interessante, que são de casamentos de consanguíneos, né? Por exemplo, quando tinha apenas Adão e Eva e os seus filhos, esses filhos casaram com quem? A Bíblia diz que Caim saiu errante pelo mundo. Sim. E de repente encontrou uma cidade. Exato. Né? Já casou e já se estabeleceu ali. Se estabeleceu. Exatamente. Aí todo mundo fica com dúvida quem são essas pessoas, com quem que eles casaram, essa cidade, quem eram essas pessoas dessa cidade. Então eu já queria que o senhor tomasse a fala aí para nos falar um pouquinho sobre essa questão desse crescimento populacional. Fica ligado aí, vice Alena. Essa resposta aí vai para tu. Bom, vamos lá então. Adão, na realidade, com Eva, eles não tiveram só os 3 filhos lá, mas diz a Bíblia que ele teve filhos e filhas. Apesar de eu não lembrar do nome de nenhuma. Né? Se alguém lembrar aqui, sabe do nome de alguma delas. Né? Então, teve filhos e filhas. Então, quando ele diz que Caim saiu, né, pelo mundo... E, além disso, eles viveram centenas e centenas de anos. Né? Exatamente. Então, a Bíblia não diz com quantos séculos foi que ele sai, ele andou errante por aí, como o pastor Edson falou,
Um belo dia ele encontra uma cidade de quem? Né? Porque a pessoa acha que assim que ele matar Abel, ele sai, então se só tinha ele e Abel, ele sai, então não tinha mais, 2 dias depois não tinha mais ninguém. A Bíblia não fala com quanto tempo depois que ele encontrou essa cidade. Então a gente acredita que foram dezenas, centenas de anos. Né? Fruto dos filhos e filhas que a Bíblia diz que Adão teve com Eva. Né? Então, sim, era uma cidade já composta. Imagina que Natal tem 400 e poucos anos, né? Olha a quantidade de gente que tem em Natal. Inclusive, a gente pode pegar até um exemplo da própria Bíblia, Dovin. Quando Jacó desce para o Egito com sua família, né, na época da fome em Canaã, sim, e que José era o governador do Egito, a Bíblia diz que ele desceu com cerca de 75 almas, né? Eram cerca de 75 pessoas. 400 anos depois, quando eles saem do Egito, com a libertação do Egito, já eram 600 mil homens de guerra. Né? Alguns estudiosos estimam aí em torno de 3 milhões de pessoas. Exatamente. Tem 400 anos, de 75 pessoas para 3 milhões de pessoas. Ou gostava de ter filho. Então, a cidade que ele encontrou lá, onde ele se casou, né? Como não disse quanto tempo, bastava ali uns 200 anos, meu amigo, para ter gente assim lá, né? E é interessante também porque quando nós estamos lendo esses relatos bíblicos, são verdades poderosas de Deus, mas a Bíblia ela não quer contar uma história bem bonitinha para que fique ligado ali todos os pontos. Não, a Bíblia diz que o Senhor revelou aquilo que ele quis revelar. Exatamente. Né? Então, realmente, de fato, tem alguns pontos que não estão revelados, não há um conhecimento, não está escrito, então nós não podemos estar levantando várias especulações, mas sim, esse da questão, se o Senhor criou apenas um homem e uma mulher e dele vieram todos da raça humana, nós entendemos que logo irmãos casaram com irmãos, primos com primos, né? Sobrinhos com sobrinhos. Netos, né? Mas, pastor Dovinho, então, hoje nós entendemos que esse casamento com consanguíneos, ele gera certas doenças. Eu estava vendo uma pesquisa um pouco antes aqui do nosso podcast e a probabilidade é de 25% de desencadear doenças crônicas. Nesse filho, por exemplo, se casa um primo contra o primo, um irmão com outro irmão. E por que nessa época a população não adoecia com tanta facilidade assim? Pronto, para responder isso daí, fatalmente a gente vai ter que chegar na questão do dilúvio, né? E para adiantar aqui, acredita-se que a gente tinha não somente uma ATM, uma atmosfera, como nós temos hoje, mas que a gente tinha, e há comprovações científicas para isso, de cerca de 2 atmosferas. Então, eles viviam em uma estrutura, em um ambiente completamente diferente em termos de atmosfera do que a gente tem hoje. Então, a gente vai falar um pouco mais à frente a questão do envelhecimento, né, que tem muito a ver com a irradiação sobre o nosso corpo, que não tinha naquela época como hoje, e uma série de coisas que mudaram depois do dilúvio. Então, a gente vê a humanidade tendo um comportamento de viver centenas de anos antes do dilúvio, e, por incrível que pareça, Papai do Céu, que é o dono da assistência técnica autorizada do ser humano, né, ele já sabendo, pode ver que uma das primeiras coisas que ele afirma com relação ao dilúvio é que, a partir de agora, vocês vão viver 120 anos. Então, ele já previu, olha como ele é sábio, né? Porque a estrutura tinha mudado. Uma queda brusca de centenas de anos para 120. Então, houve sim uma diferença e isso tem a ver, sim, com a questão... Por exemplo, até que ponto a gente viver num ambiente desses não causaria no nosso corpo problemas com a consanguinidade? Sim. Não é? Então, assim, como era uma estrutura distinta, sim, eles se casaram e não era previsto ter... Até mesmo porque se o homem não tivesse caído, não teria problema com consanguinidade. Porque eles iriam povoar a terra, lógico que tinha que casar irmão com irmão, sim. Irmão com irmão no início, né? Isso estava previsto por Deus. E aquela estrutura que ele deixou, sim, era propícia para esse tipo de coisa. Então, a gente vai mostrar hoje aqui que o dilúvio é verdadeiro, tem comprovação científica para isso, né? E tem a ver, sim, com a questão da... A gente acredita que a consanguinidade foi um dos fatos, um dos problemas. Fora o fato de que Adão agora não tinha mais aquela substância maravilhosa da árvore da vida. Sim. Para ele viver para sempre. Então, 2 coisas aí. A atmosfera mudou completamente e ele não tinha mais acesso à árvore da vida, que foi proibido para ele, que a gente falou
no momento anterior. E Né? é uma questão interessante porque a gente tem um mundo que foi criado em perfeição, Sim. né? O mundo foi criado em Sim. perfeição ali. Com a queda, com a desobediência, há alguns prejuízos, há uma maldição, né, sobre os homens, sobre a própria terra. Não obstante, a questão geral do planeta, ela preserva muitas das características originais, né? Até que venha um cataclisma global, um evento global de peso que mude drasticamente alguma coisa, né, Dovin? Acho que é exatamente o dilúvio, esse evento global que provoca essas mudanças. Sim. Né? E outra coisa assim que ninguém sabe porque não tem relato bíblico, a partir de que ponto começou a haver problema com sanguinidade. Sim. Porque pode ter acontecido sim antes do dilúvio, só que a Bíblia não narra, não fala sobre isso. Então a gente alguém pode supor que não havia esse problema, mas que base a gente tem? Por exemplo, se hoje dá 25%, como você falou, quanto é que era naquela época? Talvez menor, por conta da estrutura que havia, né? E a gente vai falar aqui de câmara hiperbárica. Né? Meu Deus. Então, assim, a gente tem, além de ninguém saber o percentual de problemas que começou, porque houve um problema, como a gente comentou aqui, não somente no DNA do homem, mas também alterou a estrutura das plantas e do planeta, quando ele provocou com o pecado aquele desequilíbrio. Então, É interessante que no caso da primeira geração antediluviana, né, ou dos filhos de Adão e Eva, é tranquilo a gente imaginar que todos descendem desse casal Adão e Eva. Mas já no dilúvio já são 3 famílias distintas, ou 4, se a gente contar com Noé e sua esposa, né? Porque ele teve outros. Ele viveu mais de 300 já anos depois do mais dilúvio. Já coisa, tem né? uma variação maior. Maior, né? exatamente. Já tem uma variação maior. Aproveitando esse assunto, eu queria então que a gente deixasse aqui claro para os irmãos esse entendimento, porque muitas pessoas questionam se, por exemplo, quando você lê a Bíblia nesses primeiros capítulos, vocês veem as pessoas vivendo 900 anos, 950, 800 anos, e aí as pessoas pensam, é uma redução muito drástica de você viver 950 anos para você hoje ter uma faixa de 80, 90 anos de vida. Né? É uma redução muito drástica. Gigantesco. E aí as pessoas sempre trazem esse questionamento. Esses 900 anos eram 900 anos como conhecemos hoje? A contagem de anos era diferente? Aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Isso é um fato interessante. Primeiro que a Bíblia de Deus, isso a gente é pela fé. Deus não coloca nada de goela abaixo para a gente. Ele já prevê a queda para 120 anos. Que olha que para os padrões de hoje ainda é muito elevado, na verdade, 120 anos. Ou seja, quando ele comenta sobre isso, porque Deus está dizendo que as pessoas estão, de certa forma, afirmando que elas viviam realmente aquelas centenas de anos. Então, Deus é mentiroso? Então, se a Bíblia é uma questão de fé, ele, que é o dono da assistência técnica, sabia o que estava dizendo, né? A gente tem a questão que você mencionou e vai explorar um pouco mais adiante, a questão da própria qualidade da atmosfera, do oxigênio, a pureza da água, né, a dieta dos homens, né? Hoje a gente tem muito alimento modificado, muito alimento industrializado. A dieta primeiras gerações, uma dieta completamente saudável, vamos dizer assim, né? Completamente saudável, né? Então, assim, havia Nós podemos citar o exemplo de Daniel, né, pastor? Quando ele chega lá para Nabucodonosor, e aí diz, tem aqui todas as iguarias aqui. Não, nós não vamos comer isso aqui, nós vamos comer uma comida diferente, uma comida seleta, e aí essa comida seleta gera uma saúde para ele que dá para ser visto no seu rosto mediante aquilo que as pessoas estavam ao seu redor. As pessoas bem lembrado essa questão. E, inclusive, nesse caso aí de Daniel e seus amigos, né, é dito que o desempenho acadêmico dele foi 10 vezes melhor do que os demais. E, com certeza, os outros estudantes ali na Universidade de Babilônia também era de altíssimo nível, porque o Nabucodonosor levou os melhores de cada nação. Sim, né? selecionados a dedo. Então, imagina o que Deus pode fazer, né? Ou o quanto de capacidade o ser humano tem e que, devido a uma série de restrições, né, e com raiz no pecado, a gente perdeu e deixa de utilizar, né? Pastor Novinho, então, pensando nessa questão da multiplicação, como é que
o senhor pode trazer aqui para o entendimento dos irmãos a questão da diferença das raças, das cores das peles das pessoas. Porque, assim, se todo mundo vem da mesma árvore genealógica que Adão e Eva, e mesmo que pós-dilúvio, que nós vamos já falar sobre o dilúvio em si, nós temos ali 4 famílias agora para povoar a terra, mas se você pega as pessoas da mesma família, a tendência é que um pareça com o outro em alguma análise, né? Nem que seja só o puxado do olho, mas tem que parecer. Mas aí, hoje nós temos pessoas que têm aí, sei lá, 2 metros de altura e pessoas que têm uns 50. São pessoas que têm a pele bem branca e outros que já têm a pele mais escurecida. O que o senhor tem para falar sobre isso? Vamos lá. Eu gosto muito de um cientista chamado Adalto Lourenço, né, que ele é criacionista e ele é evangélico. Eu gostei muito da explicação científica que ele deu a respeito disso daí. E eu tentei encontrar aqui na internet onde é que está o vídeo dele. Eu tenho gravado em casa. Certo. Não sei se é possível a gente colocar em algum link aqui do Sim, trabalho de é vocês. possível, sim. Eu trago então Tá. depois o vídeo para a turma poder assistir com bem tranquilidade. Então vamos lá. Adão não poderia ser branco porque ele não geraria negros, nem poderia ser negro porque ele não geraria brancos. Então o estudo parte a partir disso daí. Que cor teria Adão e que embasamento científico teria para que ele pudesse ter filhos negros, morenos como eu, ou branquelos como minha esposa linda. Ou seja, os extremos, né, que são os brancos e os negros. Então a ciência mostra, comprova, e aí está a aula dele, né, para quem quiser ver, vai ser colocado aí no link, mostrando que em ele tendo a cor de terra, o barro, que é aquele marrom, ou seja, o moreno. Então, se você fizer aquele eminho em mão, né, dos estudos, faz tempo demais, meu Deus do céu, né? Como é que dá? Não, é o predominante, o outro é o recessivo, né? Recessivo. Dominante e recessivo, né? Então, quando você faz aquela tabela, você vê que em ele sendo do centro, ou seja, aquele moreno da cor central, então, pela tabela dos recessivos e dos dominantes, dá para chegar em cor branca, branca para valer, e dá para chegar na cor negra, negra para valer. Então, sim, Adão ele era moreno. Valeu aí a cor. Ele era moreno. Levantou a sua bandeira aí para todo mundo. E em Eva sendo também, seria possível então gerar todas as cores. Meu Deus, que coisa boa. Então, pensando nisso, nós vemos então que a população aumenta de uma maneira drástica. A Bíblia diz que cresce muito, né? E no meio dessa população cresce também a iniquidade, o pecado, e Deus, de uma forma para tentar resolver essa questão do pecado, que a iniquidade tem aumentado muito no coração das pessoas. Eu gosto de um texto de Gênesis que nós lemos aqui no capítulo 6, que ele fala que o versículo 5 diz assim: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imigração dos pensamentos do seu coração era só má continuamente." Então, o texto na King James, ele fala que tudo que o homem tinha dentro dele, no mais profundo, só conseguia prover coisas más. Aí Deus vem e diz que vai mandar um dilúvio. E aí ele chama Noé para fazer a construção do barco, todo mundo da arca e tudo mais. Então, como por exemplo, pastor, que se a Bíblia diz em Ezequiel 33:11 que o Senhor não se apraz, não tem prazer na morte do ímpio, então como é que ele manda esse dilúvio para matar todos esses ímpios e salvar só um justo? O que o senhor pode estar comentando assim para a gente sobre esse texto? Como é que a gente consegue ver a misericórdia e a graça de Deus externada nessa atitude de salvar Noé? A misericórdia de Deus ela é claramente vista, né, no simples fato do tempo que ele dá para Sim. que as pessoas, para que os pecadores venham a se arrepender, né? E ele não exerce o seu juízo sem antes avisar, né? Então, a Bíblia é clara quando mostra a tristeza de Deus com o pecado do Sim. homem, né? Ele levanta um pregador, um pregoeiro da justiça, como diz o escritor aos Hebreus. Um doido para alguns, né? Doido para alguns. Doido, exato. Né? Você anunciar um juízo através de algo nunca visto antes, isso é maluquice. Aliás, eu acho que a gente meio que repete essa história de Noé em nosso tempo. Exatamente. Né? Porque a gente está aí dizendo, os doidos, os pregoeiros da justiça do nosso tempo, está dizendo, olha, vai ter aí uma chuva de fogo em algum momento. Né? Porque o dilúvio
das águas, a gente já sabe que não vai acontecer mais. Pode até ter inundações aqui, inundações acolá, mas o dilúvio global não vai ter. Pelo simples fato, Dovin, que o Senhor disse que não teria. Verdade. Né? E ele estabeleceu o seu arco. Quando a gente vê o arco em dias de chuva, é um lembrete para a gente e é uma marca da aliança que Deus fez com Noé e a humanidade. E eu gosto muito nesse texto do livro, porque ele diz que aquele arco é uma aliança de Deus até com os animais. Meu Deus, é verdade. É uma aliança até com os animais, meu amigo. Então, assim, essa inundação com água não vai ter mais. Global, não. Né? Mas vai ter um outro juízo de Deus. Né? Mas Deus levanta pregadores, seus representantes, seus profetas, seus homens e mulheres para anunciar. Então Neto, eu vejo muito desse lado, né? Tem a tristeza do Senhor com o pecado da humanidade, com a rebeldia do ser humano, né? E tem a graça dele mostrada através da provisão da arca. Sim. Né? E o que mata os seres humanos, na realidade, não é Deus, é o pecado deles. É o pecado dos homens, é o Porque coração. se eles abandonam o pecado, eles obviamente estariam achados dentro das pessoas que são consideradas Quem justas. acreditou na mensagem? Ninguém. Além somente de Noé e sua família. família. Exato. Quem entrou na arca? Somente Noé e sua família. Né? A fé de Noé se traduziu na obediência para entrar na arca. Quem se salvou? Noé e sua família. Simples assim. Ele foi considerado justo porque creu, né? Exatamente. E é um paradoxo, e há uma comparação aí que vocês veem. Ele entra na arca, a arca é selada por fora, ou seja, a porta se fecha por fora, não é permitido mais ninguém entrar, e até aí não acontece nada. Deve ter se preparado o tempo, escurecido, fechado, mas não choveu, até que chegou no 7º dia, aí veio o juízo. Aí as águas despencaram. Rapaz, pense em 7 dias. Tenebrosos. Aí Jesus chega dizendo que a vinda dele seria semelhante aos dias de Noé, ou seja, a porta da arca, que um doido vai lá construir um caixotão gigantesco, dizendo que vai ter uma inundação do planeta, e o povo diz, você é um doido construindo um negócio desse tamanho aí, né? Então chega a gente pregando hoje que um dia Jesus vai arrebatar a igreja. E quando isso acontecer, é o fechamento da porta. 7 anos depois, o que é que acontece? O juízo de Deus. Verdade. O dia do Senhor, que a Bíblia diz que é um dia tenebroso. E Jesus disse, a grande e minha terrível vinda dia do vai Senhor. ser semelhante aos dias de Noé. Então a humanidade tem a oportunidade hoje de entrar na porta da arca, que é o arrebatamento Tá aberta, da igreja, né? que está aberta ainda. Está aberto. Porque depois que ela se fechar, meu irmão, é encarar a grande tribulação. Não tem mais para onde correr. E a pessoa só vai poder ser considerada justa pela fé, né? A fé é o que vai fazer com que ela crê. Mas voltando aqui para a questão da chuva em si. O dilúvio, ele foi um evento global ou territorial? Rapaz, isso é uma questão muito legal, né? Porque se a barca parou em cima do Monte Moriá, meu irmão, então a altura foi muito grande. Pega essa lâmina de água... Ararat, né? Ararat. Se você fizer a lâmina de água daquilo dali, vê que aquilo dali não ia ser somente local, né? Então fica essa pergunta interessante. As pessoas dizem assim, de onde é que veio tanta chuva? E essa água foi para onde? Aí alguém olha assim, é lógico essa pergunta, se caiu tanta água assim, foi para onde essa água? Isso é falta de conhecimento bíblico. Como o pastor Edson comentou aqui no início, as águas vieram de 2 fontes. A Bíblia diz que o abismo do céu se abriu e a água desceu, mas diz que o abismo da terra se abriu e as águas subiram do solo para a parte de cima da terra. Essa é a narrativa bíblica. Olha o texto, Dalvin. Gênesis capítulo 7, versículos 10 e 11, né, e 12. Passados 7 dias, você mencionou aí, desabaram as grandes... Isso aqui é uma tromba d'água. Essa foi violenta. É só uma tromba d'água aqui, meu amigo. Desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, e aí vem a parte B do verso 11, que diz assim, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se romperam. Então, foi águas de cima e águas de baixo. Exatamente. Aí eu estava em casa um belo dia assistindo, eu acho que foi Discovery Channel. Então, estava tendo, aquilo não é um programa evangélico, não é. Estava tendo uma reportagem mostrando lá um trabalho de cientistas
E eles estavam fazendo uma análise de qual é a quantidade de rocha, de água que há na rocha do planeta. Ou seja, submersa. Não fora, não no mar, na rocha, dentro do planeta, né? Então a estimativa dos cientistas lá foi a seguinte, que se essa água que hoje há nas rochas fosse colocada para fora, daria de 2 a 16 vezes a quantidade de água que existe hoje no mar. Meu E que Deus. se o número for estabelecido como 16, daria para encher o planeta e a lâmina de água ficaria 2 quilômetros acima do pico do Everest. Meu Rapaz, quando eu vi aquilo Senhor dali, da glória. oh glória, sabe? Meu Os cientistas comprovando que a palavra de Deus é verdadeira. Isso aí, qualquer crente podia levantar aquela faixa. Eu já sabia, né? Só não sei fazer a conta, mas eu já sabia. E engraçado que quando termina o dilúvio, a Bíblia diz que o abismo debaixo do solo se abriu e as águas foram engolidas. Ou seja, voltou aquela grande massa Meu para o local lá dela. Deus, Glória a meu Deus. Glória a Deus. Aí o camarada que não conhece ciência fica dizendo, isso é um livro doido, isso não existiu, não pode ter tido um dilúvio. É porque você não conhece ciência. Dá vontade de dizer assim, seja humilde, rapaz. Quando você não entende uma coisa, não diga que aquilo ali é mentira. Porque amanhã chega um camarada, prova o contrário e faz você verdade. passar vergonha. É verdade. Sabe? Nós, como cientistas, temos que ser humildes. Olha, eu já disse isso, pastor Edson, para muitos cientistas Brasil afora. Sabe, rapaz, seja humilde. Sabe? Para não passar vergonha amanhã. Oh, glória. É verdade. É verdade. Glória a Deus. Nós vemos aí então como a palavra de Deus, como nós estávamos falando no primeiro episódio, né? Inclusive, se você que está assistindo esse terceiro ainda não assistiu o primeiro episódio, nós já temos o primeiro episódio, o segundo episódio disponíveis no canal, né? Estamos aqui no terceiro episódio. Como nós estávamos falando no primeiro episódio, que a verdadeira ciência, ela comprova que a Bíblia é verdadeira. Ela comprova que a Bíblia é real. Exatamente. Isso, né? A ciência foi o dever de casa que Deus deixou para os homens. Deus estabeleceu lei e deixou para os homens inquirirem, pesquisarem. Lá em Provérbios e Eclesiastes, que o cara encontra isso aí. É verdade. Você tinha me falado sobre a questão dos anos, né? Também que Sim. sempre teve inverno, sempre teve época de colheita, sempre teve a questão das chuvas. Então, esse ciclo, ele tem desde que o homem está aqui na Terra. Então, é muito fácil o camarada medir de um ano para o outro com uma referência maravilhosa. Não é verdade? Então, alguém fica querendo dizer que o homem não teve aquela quantidade grande de anos, né? Porque viveram no período antes do dilúvio, como a gente falou, né? Então, para dizer que não tinha aquilo, é desconhecimento de ciência. O que a gente está fazendo hoje aqui, com tudo que vai ser dito aqui nesse podcast, o nome bonito, medonho, viu? A gente dá um embasamento científico para esse período legal antes do dilúvio e depois, né? Então vamos lá, vamos verdade. O senhor estava comentando aqui sobre uma mudança na atmosfera, né? Uma mudança que resultou nessa redução de idade do homem. Essa mudança, ela vem pós-dilúvio? Exatamente. Isso aí tem a ver com a questão do carbono 14, que é o que é utilizado hoje para fazer datação de homens, por exemplo, né? E olha, pastor Edson, essa questão que o camarada enche a boca com carbono 14 e outros, por exemplo, eu fiz muito cálculo na universidade usando urânio, né? Usando césio, outros lá, que é engraçado que o professor dizia assim, é uma coisa muito criticada isso. Não, o camarada disse, aqui tem 50 milhões de anos, qual foi o elemento? Foi o césio que eu utilizei. Aí o cara faz a medição com urânio. Dá não sei quantas vezes mais do que 50 milhões de anos. Aí o que é que os cientistas fazem com números tão diferentes um do outro? Não, vamos escolher o mais antigo, porque é mais chique, entendeu? Eu digo, poxa vida, tenha paciência. E o carbono 14, em publicação que tem vergonha na cara, e eu tenho esse material, diz assim, a medição do carbono 14, ela só é correta desde que não tenha havido mudança na atmosfera. Isso é certo. Ou seja... Faz sentido, né? Faz sentido. Então, é constante, né? Mas como houve, e eu vou mostrar que houve realmente uma mudança na atmosfera, as medições com carbono 14 ficam completamente furadas. A gente vai tentar explicar. Posso já falar agora? Pode. No mínimo comprometidas. comprometidas. No mínimo comprometidas, Já vamos incentivar os irmãos aí, ó. Se você não compartilhou o link desse podcast, a hora é agora, viu? Porque ele vai falar aqui como é que a gente conseguiu chegar nessa atmosfera que temos hoje. Vamos lá. A atmosfera mudou tanto que era uma questão dos cientistas como que um tiranossauro,
aquele grandão do pescoção gigantesco, Sim, eu sim, esqueci do nome do bicho agora. Tiranossauro Rex? Não, que chamam de. A turma chama brincando dizendo vegetassauro, né? Porque ele era herbívoro lá, né? O gigantão lá, um dos maiores que tinha, né? Como que um tiranossauro ou um bichão desses não era lerdo, porque só com 21% de oxigênio, com aquele pescoção, o cérebro lá em cima, um pescoço gigantesco, o bicho tinha uma quantidade gigantesca de metros ali, né? Aham. Bombeando ali um coraçãozinho para um cérebro, ele seria muito lerdo. E eles não eram. E aí eu estava vendo um trabalho científico com análise de bolhas de ar no gelo na Antártica, com uma datação de bem antiga aí, antes da época, né, do dilúvio, que a gente sabe mais ou menos quando foi na Bíblia. Então, essas bolhas de oxigênio foram analisadas e os cientistas foram medir qual era a quantidade de oxigênio que tinha naquela época. 32%. Aí, sim, para a comunidade científica é interessante. Cerca de então 50% explica. a mais. Era. E eu comentei aqui no início que não podia ser muito, porque senão queima. Sim. Você não pode respirar oxigênio puro durante a vida inteira, não, que você se arrebenta, né? Então tem um limite ali. Então, naquela época, pela leitura científica, 32%. Então nós Aí, temos hoje 21%, 21 uma aproximadamente, média, na época 32%. 32%. Certo. Isso mostra por que os dinossauros não eram lerdos. Porque a quantidade de oxigênio que ia para os músculos dele era bem maior do que a gente tem hoje. Então, olha, os dinossauros não eram lerdos, certo? Comprovação científica. Mas isso mostra uma coisa. Então, a estrutura da atmosfera não era a mesma. Então, o que se acredita era que ela tinha... Hoje a gente tem uma ATM, né? Uma atmosfera. Então, acredita-se que naquela época eram cerca de 2 atmosferas. Ou seja, só de oxigênio, em vez de 21, já tinha 32. Então, assim, essa atmosfera dupla, que é o que se acredita, ela tem um poder curativo. Tanto é que hoje existe tratamento hiperbárico. Quem quiser, cheque na internet, vocês vão ver. Câmeras hiperbáricas. As câmeras hiperbáricas. Diversos hospitais, mundo afora, fazendo tratamento de pacientes dentro de câmaras hiperbáricas. E há algumas que são tão grandes que entra médico, enfermeiro e tudo lá dentro. Hoje, câmara hiperbárica, Petrobras tem, a Marinha tem aqui. Então, esse ambiente curador que tem tratamentos em clínicas, Japão, em vários países aí, né? Com câmaras gigantescas, esse ambiente curador Pastor era... Dovinho, só O para planeta era assim, né? O planeta era assim. planeta Esse era o era- ambiente em que Adão vivia e os dinossauros viviam, né? Só como tem às vezes alguns termos que o senhor utiliza, que eu estava vendo os comentários do primeiro podcast, algumas pessoas não entendem. O senhor pode explicar para os irmãos o que é essa câmara hiperbárica, por favor? O bárico tem a ver com pressão. Então, a pressão era além do normal para a gente hoje. Por isso que o nome hiperbárico, né? Ou seja, eles não tinham... A câmera, o cara não coloca somente uma pressão de uma atmosfera, coloca de 2. Ou seja, vai bombeando ali o ar externo, né? E a pressão começa a aumentar, começa a apertar o ouvido. Quando chega em 2 atm, eles param lá. É esse ambiente bom para curar. Ou seja, esse ambiente de uma câmera de pressão maior, uma câmera hiperbárica, era o ambiente, era o mundo, como o pastor Edson falou, no qual Adão vivia. O cara já vivia num ambiente curador, meu irmão. Aliás, Deus, quando projetou o homem para viver aquela quantidade de anos gigantesca, até viver para sempre, desde que ele se alimentasse lá de alguma coisa da árvore da vida, mas, além disso, ele colocou um ambiente propício para isso. 2 Meu ATM. Deus. E está aí os trabalhos científicos mostrando que realmente houve uma época, e que a gente disse que foi antes do dilúvio, que a pressão atmosférica era outra, a atmosfera era diferente. Então, assim, quem sai metendo pau na Bíblia vai estudar ciência, rapaz, não é bem assim não, seja humilde, sabe? Estudar para... E eu fico assim, pastor Edson, ver até pessoas que... Olha, o cara que faz doutorado, ele entende bastante de uma pontinha de uma grama num campo de futebol. É verdade. Ele é bom naquilo dali, ele sabe muita coisa daquilo. Mas a ciência é o campo inteiro. Seja humilde, rapaz, tu és uma ponta de uma grama, sabe? Então o cara achar que sabe tudo... Por isso que eu falo Tem para os meus todas as amigos, em todas as respostas, respostas, não tem, não rapaz. tem. Seja humilde, né? E isso aí que você falou é verdade, Dovinho. Pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu o privilégio de fazer um doutorado, né, na minha área de sistemas distribuídos, redes de computadores. E, de fato, a gente acumula uma quantidade de conhecimento bem significativa Naquela área ali, né? naquele pontinho ali minúsculo, né? Nos ajuda muito aprender a
a fazer a pesquisa científica, a metodologia, isso amplia muito o entendimento, sem dúvida alguma, mas, de fato, a partir daí, ter a pretensão de ser capaz de dar todas as respostas, pelo amor de Deus. No meu caso aqui, eu acho que... agora que eu sei que eu não sei, meu. Eu digo que quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu sou ignorante. Mas eu vejo, rapaz, eu sou muito ignorante. É verdade. Impressionante isso. É verdade. Pastor Dovinho, aproveitando a sua palavra aí sobre os dinossauros, enfim, nós temos algumas pessoas que acreditam que os dinossauros foram extintos na época do dilúvio. O que o senhor tem para comentar sobre isso? Tem umas coisas interessantes que eles mostram sobre isso, como, por exemplo, você vê o Triceratops. Errei o nome? Triceratops? Não sei também aquele falar. que tem dos 3 aqui. chifres lá, que me deu um branco agora no nome dele, né? Então você vê isso em inscrições incas. Aí a turma diz, o Inca já foi na... Então tinha... Eles sabiam como. Então, realmente, tem um grupo de pessoas que eles acreditam assim. Eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Uhum. Eu gostaria... Eu acho até que não estou bem lembrado, mas eu acho que é no livro de Jó, que fala de uns animais exóticos lá, não é? E pode ser então, referências. Eu já vi alguém... Eu quero dizer o seguinte, vamos então, dar tempo ao tempo, continuar os estudos, né? Para ninguém sair fazendo afirmação doida. Rapaz, ciência é isso. Tem que ser humilde, rapaz, sabe? Se você não está seguro, então deixa assim, tem uns que pensam assim, outros pensam assim. Câmbio. Essa é a verdade, vamos deixar por aí. E se a Bíblia ela não traz a revelação sobre aquele tema em particular, se ela não dá maiores detalhes, é porque aquilo, de fato, não é importante para o plano de Deus, sim, né? Para a humanidade, né? Exato. Não quer dizer que em algum momento não se tenha uma luz, né, lançada sobre isso, né? A revelação de Deus ela é progressiva, né? Então, hoje, por exemplo, saber que o cara pode medir a quantidade de oxigênio numa gotícula no gelo lá, foi por conta da ciência moderna. Perfeito. Então hoje, além de crer, né, que a gente vai pela fé, mas a gente começa a ter as comprovações científicas daquilo que a Bíblia tinha escrito. É verdade. Então tem coisas que talvez seja melhor. O profeta Daniel disse que a ciência se multiplicará, né? E nessa multiplicação da ciência há muita revelação. Muita revelação, exatamente. E não vai ser nada revelado diferente do que Deus projetou. Isso é um fato. É verdade. Tudo vai comprovar aquilo que está escrito na palavra, né? Então, já que a gente já está falando um pouquinho sobre o dilúvio, vamos falar um pouquinho sobre a arca de Noé, né? As medidas da arca. Eu até... O senhor quer falar algo? A arca é Dovin, no primeiro episódio, falou que é engenheiro, né? E que gosta de projeto. Que projeto, hein, Dovin? Foi. Porque aquilo não era uma coisa para se navegar, né? A arca não era para se navegar. A arca era, como diz lá aquela publicação científica, era um salva-vidas, né? Aquilo era um caixotão lá, que ele tinha que flutuar, aguentar as tensões, né? Que ia sofrer por conta das ondulações, né? E a função daquilo era otimizar espaço. Não tinha nada a ver com quilhazinha bonitinha, que ele não ia ficar singrando as águas, né? Ele tinha que comportar até aquela confusão toda passar. E aquilo ali iria pousar em algum lugar. Essa era a função da arca. Não tinha que ser bonita, não tinha que ser hidrodinâmica, não tinha que ser nada disso. Eu trouxe aqui um artigo, eu mandei até para vocês também, né? Que é um estudo de 1992 do time de 9 pesquisadores do Instituto Coreano de Pesquisas Navais e Engenharia Oceânica, da cidade de Daejeon, da Coreia, liderado pelo Dr. Seon Hong. No estudo dele, ele pega as medidas da Arca de Noé, dos côvados, né? E tem diferentes medidas para o côvado. E aí ele utiliza todas essas diferentes medidas para ver se em algum momento, essas medidas não fariam nenhum sentido. E aí ele chega ao resultado de que a arca ela seria perfeita na medida do côvado, que ela teria 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. E aí ele chegou à seguinte fala. Ele disse, como já foi dito, as dimensões da arca eram de 300 côvados, de comprimento 50 de largura e 30 de altura. É incrível que, levando-se em conta os 3 parâmetros da pesquisa, a Arca de Noé enquadra-se exatamente no ponto médio do gráfico, apresentando uma balança perfeita entre as 3 dimensões, que é resistência, conforto e estabilidade.
Aí ele continua dizendo aqui, ó. As proporções da arca se mostraram excelentes para a estabilidade de um navio, além de proporcionar um comportamento no mar muito satisfatório, proporcionando resistência e conforto. Em outras palavras, as dimensões da arca são próximas ao ideal, não sendo possível, segundo os pesquisadores, fazer mudanças significativas para a melhoria do seu desempenho. Quem foi o projetista? Quem Deus. foi? Quem foi? Deus. Esse camarada entendia de hidrodinâmica, entendia de esforços. Porque o mérito de Noé foi ter acreditado no projeto e executar. Exatamente. Né? Que ele fez conforme um modelo que recebera do Senhor. Né? Até então, ninguém nunca tinha feito nada parecido. É verdade. É por isso que eu digo, pastor, eu sou engenheiro, só acredito em projeto, tá aí um. Eu achei incrível essas publicações e esse estudo aqui sobre a arca, porque nós vemos que a ciência moderna de navegação diz que a arca, nos modos e no sentido que ela foi feita, ela não poderia ser melhor do que o que ela foi. 6.000 anos depois, aproximadamente, aí agora em 95 foi que você... 92. 92, aí vem um camarada só comprovar que o projeto feito pelo maior arquiteto do mundo, engenheiro do mundo, papai do céu, né? Tinha sido perfeito, rapaz. Glória a Deus. Sabe? Glória a Deus. Alguém dizia, não foi um chute, o Noé tava doido, chutou, rapaz, ô cabra de um pé bom pra chutar, viu? Pra acertar cravado e construir aquela coisa gigantesca, sabe? Rapaz, só projeto de papai do céu, isso é inteligência gigantesca, né? Eu queria ler só aqui o resultado final da conclusão de todo esse estudo que foi feito, que eles colocaram aqui, ó. Analisando as informações contidas na história bíblica do dilúvio, vemos que o projeto entregue a Noé é perfeitamente possível de ser realizado. Na verdade, ele segue padrões de proporção e desenhos muito próximos ao ideal para as condições do dilúvio. Estudos realizados comprovam que a arca era extremamente resistente, estável e confortável para os seus ocupantes, possuindo a melhor relação possível entre os três indicadores. Suas proporções mostram que seria muito difícil virá-la, quebrá-la, mesmo se fosse submetida a ondas superiores a 30 metros de altura. Meu Deus do céu. Assinado embaixo, papai do céu. Que carimbo. Poderosa. Que coisa poderosa. Aleluia. Aí, pastor Dovinho, quando as águas, então, a arca vai lá, para ali nós vemos que foram 40 dias e 40 noites de chuva, depois passaram mais 150 dias, e aí a Bíblia vai narrando aí o que é aproximadamente um ano, desde que se começou a chover até quando eles descem da arca, né? E aí desce da arca Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e a esposa, e fora todas essas questões que o Senhor já trouxe aqui para a gente... sobre a redução e sobre a questão da atmosfera, quais foram os outros resultados que esse dilúvio trouxe para a Terra? Tá. Então, comentando sobre os resultados, o primeiro deles, para a comunidade científica aqui, foi um erro na datação. Certo. Então, deixa eu explicar aqui rapidamente como que funciona a datação por carbono 14, né? Você tem raios cósmicos que vêm, batem em algum átomo lá das altas camadas da atmosfera. A nossa hoje tem em torno aí de 100 quilômetros. Eu sei que passa um pouco disso, mas a quantidade de ar de molécula é tão desprezível. Vamos aqui estabelecer 100 quilômetros, né? Então, quando essa radiação bate nesses átomos lá, é como se fosse um jogo de... Aquele da varinha, como é o nome daquele ali? Sinuca, né? Então, quando ele bate, ele gera um elemento chamado um neutro energético. Certo. Então, converte lá onde ele bateu no neutro energético. Esse neutro energético, ele bate numa molécula de nitrogênio, que é 14. Essa é a massa do nitrogênio. Então, não existe, é carbono 14, eu vou explicar por quê. Se 14 é do nitrogênio, como é que pode? Quando esse nêutron energético bate, ele expulsa um próton. Ora, se ele tinha 7 prótons e 7 nêutrons, isso é um nitrogênio. Como ele perdeu um próton, ficou com 6. Quem que tem 6 prótons? O carbono. Só que ele tem a massa, que ele perdeu um próton, mas ganhou um nêutron. Então a massa continua a mesma, ou seja, 14. E agora, pelo fato de ter somente 6 prótons, ele é um carbono. Por isso que esse monstro... Essa coisa que se forma se chama carbono 14. É uma cabra de 2 cabeças aí, né? Uhum. Aí o que acontece? Ele é radioativo. Todos nós temos um monte delas dentro do corpo da gente. Milhões e milhões e milhões e milhões de carbono 14, que é radioativo, sim. O que acontece? Então, as árvores, através da fotossíntese, né? Elas pegam o dióxido de carbono
Então incorpora na árvore, o animal vem, come as folhas, o animal morre, vira o osso é enterrado lá, só que aqueles ossos de lá têm carbono 14. E a madeira, ela resseca, a árvore morre, o camarada corta depois, aqueles troncos têm carbono 14. Se você for fazer uma medição, é porque faz mais de 20 anos, é muito mais do que isso que eu estudei esse negócio, mas era mais ou menos assim. Eu não sei se é por minuto, há uma quantidade de tempo que você conta. O carbono 14, com o tempo, ele vai voltando a ser nitrogênio. Então, quando essas coisas acontecem, ele vai perdendo energia. Então, dá para contar os pulsozinhos, a maquininha conta os pulsos. Então, eu não lembro mais, me perdoem aqui, mas vamos supor que fossem, quando ele está novinho, o carbono, são 15, vamos supor aqui, 15 emissões por minuto. Eu não lembro mais aqui, faz muitos anos, né? Mas vamos lá, supor 15 por minuto. Com 5.730 anos, ele já perdeu tanto que ele só emite em torno da metade desse valor, em vez de 15, 7,5, por exemplo. Aí o camarada sabe, ele conta lá, se só tem 7,5, então aqui quero dizer, não estou bem lembrado da quantidade de tempo, nem a quantidade de emissões. X pulso. Então quando ele conta aquilo dali, só tem, vamos supor, 7,5, então esse bicho tem 5.730 anos. Ok, isso é correto. Se não houver mudança na atmosfera, tudo bem. Até que um belo dia, essas medições só valem até 20 mil anos, depois disso ficam muito imprecisas. Porque com a metade do tempo da vida útil ele perdeu a metade, ele perde mais um quarto, depois perde mais um... Então vai reduzindo e ficando meio impreciso, né? Então vale para até 20 mil anos. Agora, por que é furado isso que eu falei? Porque supõe-se que a atmosfera não mudou. Então, como a gente acredita que é o dobro da atmosfera, significa que para esses raios cósmicos entrarem, o bloqueio lá em cima era muito maior. A densidade de massa que tinha em gás era muito maior. Portanto, a quantidade de UVB e UVA que descia aqui na Terra, por exemplo, era muito menor se era que a gente tinha parte nociva disso, não sei. Mas a emissão era muito pequena, mais um ponto para o homem viver. E outra, que a quantidade de formação de carbono 14, por conta da densidade, era muito menor. É por isso que, por exemplo, 5 dias antes do dilúvio, o camarada lá, o bicho lá morreu, né? Aí vamos supor que 1 ano depois do dilúvio, eu pego lá, faço uma datação de carbono 14, vixe, isso aqui é antigo demais, isso aqui tem não sei quantos mil anos. E não foi. Foi porque agora, quando a camada, por conta do dilúvio, a gente perdeu uma grande parte, perdeu talvez 1 atm lá de cima, como ela ficou muito mais rala, a quantidade de emissão que entra aqui é muito maior, portanto forma mais moléculas de carbono 14. Então, assim, o cara pega 6 anos antes e diz, vixe, isso aqui é muito antigo, porque olha a quantidade de emissão que tem. E não foi porque houve uma mudança na atmosfera. Então você pode ver, é tudo furado por carbono 14 antes do dilúvio. Mas do dilúvio para aqui, você pega as pirâmides, essas coisas, sim. Aí bate bem direitinho com a história escrita. E lembrando que a escrita foi antes do dilúvio, viu? Uhum. Cara, acho que era um monte de doido, de cama das cavernas, sabe? Negativo, já existia escrita naquela época. Eu não lembro do nome do povo que a turma disse que desenvolveu. Esses caras são pré-diluvianos, né? Que a ciência hoje diz de onde veio a escrita. São pré-diluvianos eles. Então, sim, depois você vê, e a consequência é essa, como diminuiu a atmosfera, não tem mais 32% de oxigênio, agora só tem 21%, deve ter perdido um percentual gigantesco de outras coisas. Agora, as emissões cósmicas têm mais facilidade para entrar, por isso que esse é um dos pontos, quem entende de biologia sabe que um dos fatores do envelhecimento é a emissão nas moléculas de DNA da gente. Tem aquele telômero já no final, aquele ali quando se parte já era. Então, um dos motivos daquilo dali é sim a emissão cósmica. Olha como o Papai do Céu sabia. Quem foi que estudou, rapaz, telômero naquela época? Cadeia de DNA. Mas Papai do Céu, que é o dono da assistência técnica, uma das primeiras coisas que ele fala com a questão do dilúvio foi, a partir de agora, vocês vão viver só 120 anos. Que foi? Foi um chute? Ele sabia o que estava dizendo. Então, a consequência do dilúvio para a gente foi essa. A emissão muito maior. Então, hoje a gente vive num planeta que é impossível viver centenas de anos. Por 2 motivos. Primeiro, que a atmosfera que Deus criou não é essa. A atmosfera de Adão era uma atmosfera, vou chamar aqui hiperbárica, né, já que o pessoal já sabe o que é isso. Ou seja, que era uma atmosfera curadora para os nossos padrões de hoje. Não vivemos mais nisso. Agora, a emissão de raios cósmicos é muito maior, de UVB, de tudo quanto não presta, é muito maior hoje. Então, nós não temos condições de viver centenas de anos. Mas lá em Apocalipse, quando mostra, vai haver uma restauração da Terra, e logo do mar, que lá diz que a vida do mar será extinta, vai ter que voltar a viver. E a atmosfera, pelo que é narrado lá, vai estar completamente contaminada, a erva doce, a água doce do planeta completamente estragada, praticamente, né? Então a gente vai voltar a ver o povo lá vivendo centenas de anos de novo. Então, se Deus vai restaurar,
a pergunta fica, será que ele não vai restaurar as condições iniciais que ele colocou Adão, com 2 ATM, né, porque vai restaurar a atmosfera? Então eu acredito que sim, eu não sei se ele vai colocar em 2 ATM, mas para mim sim, vai voltar e as pessoas vão passar a viver centenas de anos, porque na Bíblia diz que o fruto, as folhas da árvore da vida servirão naquela época, lá no futuro, para a saúde das nações. Então dá para ver uma restauração tanto da atmosfera, que a Bíblia fala sobre isso, como semelhante antes do dilúvio, e a gente vive hoje num período que a coisa está arrebentada. Me desculpem, é isso mesmo. Então não temos condições. Porque eu já paguei meus pecados, Jesus já pagou por mim, por que eu tenho que morrer então? Porque a estrutura não é essa que Deus projetou o homem. Por isso que a natureza, como a gente disse no texto, está caída, né? Ela geme, a né? natureza geme pela redenção. Pela redenção da gente. Porque sabe que quando a gente for redimido, vai sobrar alguma coisa muito boa para ela. Aí eu pergunto, não seria a restauração, novamente, de tudo, inclusive da atmosfera, para o padrão que ele começou inicialmente? Então, esse acho que foi uma das piores coisas que aconteceu com o dilúvio, foi o estrago que aconteceu na nossa atmosfera e por conta disso a gente nosso paga o prazo, ecossistema, né? Foi abalado. Abalado completamente. E aí nós estamos vivendo, então, numa estrutura completamente caída e tentando gerar uma estrutura saudável vindo de nós mesmos, o que não é possível, né? Não é possível. É por isso que quando a Bíblia diz que ele restaurar novos céus, nova terra, nós vamos ter aí também a árvore da vida, que vai produzir a saúde, sim. Nós vamos ter a atmosfera curadora e nós vamos ter o Deus de vida governando tudo. E ponto final. Acabou, assim. Meu amigo, se você quiser viver nessas eras eternas, entregue sua vida a Jesus agora mesmo. A porta da arca tá aberta. Meu Deus! Terminamos esse podcast aqui com 3 pessoas pregando aqui sobre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. É verdade. Pastor Dovinho, muito obrigado. Mais uma participação aqui conosco, né? No próximo podcast vamos estar falando aí sobre Torre de Babel. Nós vamos estar esperando vocês também. Pastor Dovinho também vai estar aqui conosco nesse próximo podcast. Então, já vai divulgando aí para todo mundo, né? E, pastor, muito bom hoje a nossa... Maravilha. Eu acho que essa leitura em Gênesis, né? O TQD, as ministrações, os bate-papos... acredito que está dirimindo muitas dúvidas, está sendo uma bênção na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão nos acompanhando. E é isso aí, fica firme no estudo da palavra, na sua meditação diária. TQD é o nosso tempo de qualidade com Deus. Faça de tudo para entregar as primícias do seu dia ao Senhor. Nos primeiros 30 minutos do seu dia, lê o texto bíblico, lê a pérola do TQD, faz tua oração, liga um sonzinho, escuta um louvor aí, vai na playlist aí da igreja, né? Tira um tempo de oração, de intercessão e com certeza, Neto, quem começa o dia na presença do Senhor tem um dia diferente. Com certeza, com certeza. É por isso que a nossa igreja está incentivando que os irmãos façam essa leitura diária no início do dia, nos primeiros 30 minutos, né? É apenas uma sugestão, mas essa sugestão ela faz total diferença para a tua vida espiritual, que você vai estar aprendendo da palavra de Deus, fazendo o teu momento devocional, e essa palavra ela vai ficar no teu coração, na tua mente durante todo o dia, e no próximo dia você faz novamente essa tua leitura diária. Nós já temos recebido testemunhos de irmãos. Não é porque é uma poção mágica, não, é porque é a palavra da verdade, a palavra de Deus tem esse poder de modificar a vida das pessoas, de transformar o dia a dia delas, né? Pastor, então, para a gente finalizar, eu queria agradecer a presença do pastor Dovinho, a presença do senhor e dos nossos irmãos que estão assistindo. Se você conhece alguém que tem algumas dúvidas sobre essa questão do Gênesis, do dilúvio, da arca, copia o link do podcast, envia para essa pessoa. Repito, se você ainda não assistiu os podcasts passados, foi o primeiro e o segundo, estão aí no nosso canal. Deixa o teu curtir aí, ativa o sininho também, é muito importante. O pessoal fica tirando onda comigo, dizendo que eu tô... Você tá um blogueirinho, um blogueiro. Mas por que é importante? Porque às vezes você tá ali na correria na tua quarta-feira à noite,
e aí você esquece que foi lançado o podcast. Se você ativa o sininho lá, a notificação vai lá para o teu celular dizendo que está disponível, né? Lembrando que também o podcast está disponível no Spotify e em outras plataformas, né? Não apenas no YouTube. Vamos pedir aqui no ponto aqui para produção. Quais são as outras plataformas? Rapaz, era bom botar uma telinha aí, né? Coloca uma telinha aí, uma informação aí embaixo. Vamos falar com o Anderson aí, ele vai dar certo. Providenciar isso, né? Anderson, todo podcast é falado aqui, viu? Meu Deus do céu. É o homem das edições. É o doce nome de Anderson, como diz aquele lindo da harpa cristã, né? Muito obrigado. Então, até a próxima quarta-feira. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor! Ei, você está acompanhando? Toda quarta-feira estamos lançando um novo podcast Teologia do TQD. Então não perde não, continua acompanhando, viu? Você já conhece a ADEPAZ Zona Sul? Nós somos quase 3.000 servos apaixonados. Estamos localizados aqui na rua Delmiro Gouveia 17 e temos culto durante toda a semana. Terça-feira, 19h15, temos o culto UFC. Quinta-feira, também às 19h15, nós temos o culto de doutrina. Sexta-feira, Sextou com Jesus, também às 19h15. No domingo, nós temos cultos das 8 da manhã, o culto das 10 da manhã e também temos o culto das 19, que é o culto Upper para a nossa juventude. Ei, nós também temos programação para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, viu? Temos o culto Runner para os adolescentes aos sábados e o culto Jumper para os pré-adolescentes que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Ei, papais, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos o Geração Futuro, nosso GF, que é o Ministério Infantil, funcionando durante todos os cultos. Então, enquanto você está aqui cultuando ao Senhor, o seu filho estará também sendo alimentado pela palavra de Deus e cultuando ao Senhor no GF em todos os cultos. Atenção, juventude! Nas sextas-feiras, a cada 15 dias, às 10 horas da noite, também estamos lançando o Uppercast. Ei, tem sido poderoso, viu? Você não pode perder, não. Continua acompanhando tudo, toda a nossa programação, todos os cultos, eles estão disponíveis aí para você acompanhar no nosso canal do YouTube aqui, ADEPAZ Zona Sul. E para saber mais, nos segue também no Instagram, @ADEPAZ_ZS. Então, estamos te esperando aqui. ADEPAZ, sempre com você.